Shalom, shalom, meu querido e minha querida, vocês que estão aí no YouTube conosco, não é? Agora nós estamos com uma questão, até acabei de falar com os nossos queridos ouvintes, que a gente tem aqui um time de pessoas extraordinárias que tem nos sustentado em oração. Aliás, se não fossem nossos intercessores, nossos mantenedores, a gente nem ia poder estar aqui, dependemos do Eterno, mas o Eterno usa vidas, não é? Então, queridos, nós estamos hoje estudando o livro da Joyce Meyer. Eu acredito que muitos de vocês já tenham esse livro, mas nós estamos num tempo de termos de fazer uma revisão. O meu livrinho, queridos, olha só o estado que ele está, não é? Está todo já engruvinhadinho, né? Porque anos e anos, não é? Fazendo uso. Os livros, eles não são feitos para ficar nas estantes, né? Tá com orelhinha, olha que coisa feia, né? Mas é um livro de muito uso. E nós estamos aqui voltando a esse campo de batalha da mente. O curso, na verdade, que nós vamos estar juntos estudando, chama-se Batalha da Mente. Batalha da Mente. Então, que o Eterno trabalhe no seu espírito, no seu coração. Quero orar com você para a gente poder adentrar nas páginas dessa maravilhosa obra, aonde uma pessoa muito querida como a Joyce tem trazido para nós pérolas da sua vida e pérolas da sua superação de vida em relação a tudo que ela experimentou para chegar na condição de hoje estar com a idade que está exercendo o ministério que ela exerce, que todos nós possamos fazer o mesmo. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco cada um daqueles que estão conosco estudando, Pai, pessoas que podem estar nesse momento enfrentando batalhas na sua mente e precisam saber resistir. Pai, nós somos como um grande exército dentro de nós mesmos, onde nós temos de posicionar nossos soldados, onde nós temos de posicionar nossa artilharia, onde nós temos de estar com a nossa mente e o nosso coração guardados e protegidos sobre tudo que nós devemos guardar. Nós temos de guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Que eu consiga trazer também, ainda no interim desse curso, um estudo sobre o tabernáculo, sobre o Mishkan, sobre a importância, Pai, de nós compreendermos cada área da nossa vida, o sustento, aonde vem o sustento é espiritual, a iluminação, ela é espiritual. Nos ajude a compreender o espaço onde está a nossa alma hoje está numa caixinha quadrada, perfeita, e mais nas trevas espessas. Nos ajude a iluminarmos a nossa alma por meio do tua face sobre a nossa vida. Resplandece sobre nós, ó Pai, é o que eu te suplico. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Batalha da mente, queridos. E aí, como é que está a sua mente? Sua mente está equilibrada? Tá difícil da gente estar equilibrado nesse tempo, não é? Eu gostaria muito de começar pela introdução. Nós vamos ir com calma, viu, queridos? Nós vamos ir com calma. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e de sangue, e sim poderosas no Eterno para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos com toda a altivez, a superioridade, o orgulho, aquela coisa diabólica que nós temos dentro de nós, que não pode ser contrariado, não pode dizer você errou, olha, você tem que se retratar, você tem de pedir perdão, não é? E que se levante contra o verdadeiro conhecimento do Eterno, levando cativo todo pensamento e propósito à obediência do Mashiach, Yeshua, ungido de Hashem, não é? Que o Eterno ministre ao seu espírito esse texto de 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Como nós podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23, 7? Porque como uma pessoa imagina, assim ela é. Quanto mais eu sirvo ao Eterno e estudo a palavra, mais eu percebo a importância dos pensamentos e das nossas palavras. Por isso que nós estamos também nas quintas-feiras fazendo Mude as Suas Palavras e Mude a Sua Vida. Eu convido você a fazer esse estudo. Está sendo no Mixcloud, mas muita gente pedindo que coloque no YouTube. Que o Eterno nos dê sabedoria e discernimento para estarmos com vocês, capacitando vocês ao melhor dele, não é? Vamos lá. E aí, como é que o
tenho essa forma regular do encontro com a Ruach HaKodesh, com o Espírito do Sagrado me direcionando a estudar estas áreas. E eu disse, eu creio que é verdade que enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos, quanto cresçamos, sempre haverá coisas importantes para que nós aprendamos uma vez mais e novamente em áreas diferentes, não é? Há coisas novas para aprender, coisas novas que nós não soubemos anteriormente, com situações que anteriormente nós não atravessamos. E eu acredito que esse livro não tinha noção da importância dele, principalmente no momento que nós estamos vivendo, pós-2020, não é, queridos? O que exatamente significa Provérbios 23:7? A versão de King James diz, porque como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Em outra tradução diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A mente é líder ou produtora de todas as ações. Romanos 8, versículo 5, torna isso claro. Porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam coisas da carne, colocam suas mentes, buscam aquelas coisas que gratificam a carne, mas os que se inclinam para o Espírito e são controlados pelo Espírito, pela Ruach, cogitam das coisas da Ruach, do Espírito, e colocam suas mentes nela, buscando aquelas coisas que gratificam a Ruach. Queridos, eu queria falar um pouquinho quando a gente trata de Espírito, por isso que eu acho tão interessante quando nós lemos uma versão judaica, porque eu diria para você, a tradução do David Stern não é a melhor tradução que nós temos, mas a tradução do David Stern é uma tradução que valoriza os nomes, valoriza algumas exposições que são bastante importantes. E aqui, quando fala o que cogita do espírito, não está tratando necessariamente do teu espírito, porque o teu espírito ele pode estar contaminado, não é? Então, vamos supor uma pessoa que teve problemas ou tem problemas, vamos supor, com a pornografia, não é? Ela já está com o espírito contaminado. Então, muitas pessoas acreditam que não podem se livrar deste mal, tem uma fortaleza estabelecida na mente. Eu já falei para vocês, as visões de qualquer ação em relação à pornografia, ela vai para um lado do cérebro indelével, não é? A pessoa fica com aquilo como imagem, como se fosse sabe aquelas máquinas fotográficas, esqueci o nome, que você imediatamente tira a foto e a foto já está impressa, não é? Ela já sai impressa para você. Então, assim, é isso que acontece com o cérebro quando ele é contaminado com esse tipo de situação, com esse tipo de ação. Essas fotos são impressas dentro da mente, as imagens são impressas, é muito difícil de você deletar isso. Por isso, quando se trata desse texto de se inclinar para as coisas do espírito, não é do seu espírito. Seu espírito pode estar saturado de coisas negativas. O seu espírito, o que é que acontece quando você está quieto, com quietude, quando você está, como ficam os seus devaneios, vamos dizer assim, a sua mente vai para onde? Hoje de manhã, quando eu saí, eu tive uma fisioterapia bem cedo hoje, e na hora que eu saí para a fisioterapia, era um pouquinho distante, e naquele exercício de viagem, tudo que me ocorria era louvar ao Eterno, era dizer o quanto ele era bom, e eu comecei a cantar uma canção que você deve conhecer talvez em português, né? Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre, Adona tatovle rasdero ose lamerra, não é? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu fui cantando Adona tatove, o teu caminho todo eu fui cantando isso, e quando eu voltei e cheguei aqui, justamente no louvor, estava tocando Adona tatove, não é? Tova taleolam, o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Então, que o Eterno traga para você louvores. Eles são uma arma poderosa para que você desvie os teus pensamentos daquilo que o Eterno não tem para que você faça. Não tem para que você esteja aprisionado em cadeias que Ele não criou para você. Não é? Se inclinar para o Espírito é se inclinar para o Espírito Santo, para a Ruach HaKodesh. É se inclinar para a bondade do Eterno sobre a sua vida. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos
E se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se por outro lado renovarmos nossa mente de acordo com a palavra do Eterno, provaremos que a nossa experiência, o que está escrito em Romanos 12:2, vai acontecer na sua vida. Você vai poder provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Esse livro está dividido em 3 partes principais. A primeira trata da importância dos pensamentos, e a Joyce vai estabelecer aí acerca do que é necessário para começar a pensar do modo correto. Os problemas das pessoas estão enraizados em padrões de pensamento, e a realidade de cada um é produzida por meio desses pensamentos. Satã oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar as suas ofertas. Aprenda que tipo de pensamentos são aceitáveis a Ruach HaKodesh e quais tipos não são aceitáveis. E esta é a relação que nós temos de ter. O que você gostaria, se aquilo que você pensa está agradando a Ruach HaKodesh, ou se aquilo que você pensa não está agradando a Ruach HaKodesh. A segunda carta a Coríntios 10, 4 e 5 indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra do Eterno para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente do Eterno. Qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo, além da palavra do Eterno, deve ser lançado fora e levado cativo para o Mashiach Yeshua. E essas atuações somos nós que fazemos. Vamos lá, queridos, vamos dar uma pausa aqui. Muitas pessoas entrando em contato aí com pensamentos de desistência. Céu, eu não estou conseguindo ter vontade de viver. Eu não estou conseguindo ter vontade de continuar sobre a terra dos viventes, não é? Eu não vejo mais esperança, não faz sentido nenhum que nós estamos vivendo. Queridos, é importante você capturar esses pensamentos, do contrário, esses pensamentos podem capturar você, não é? É muito importante você compreender os seus processos e qual é a causa que manifesta a sua desistência. O que é que você quer realizar que você não está conseguindo fazer? O que é que está transtornando a sua mente? E a partir do momento que você encontrar o início, o princípio, de onde esse foco está vindo sobre a sua vida, você vai conseguir lidar com situações de um modo diferente. Eu falo isso com muita propriedade com vocês, muita propriedade, não é? Existem coisas que, se você der asas, essas coisas vão se transformar em imagens, e essas imagens vão se transformar em atos. Então, em nome de Yeshua, eu oro para que você compreenda a importância, e eu estou refazendo a leitura desse livro com você, porque eu também tenho pensamentos que necessitam serem hoje novos pensamentos, não é? A coisa nunca aparece para a gente no mesmo formato, não é? Se você hoje assistiu um filme, por exemplo, dos anos, não sei sua idade, não é? Mas se você assistir um filme dos anos 90 ou dos anos 80, você vai achar uma lentidão muito grande nos processos de cena. A nossa vida acelerou. Ninguém aguenta mais ver uma abertura de um filme de 3 minutos, 2 minutos, não é? Todo mundo pula a abertura do filme, vamos dizer assim. Nós não temos mais estrutura deste tempo, não é? Nós estamos vivendo num período bastante acelerado das coisas, até para aquele momento que as pessoas querem estarem distraídas. Mas, amados, é muito importante nós compreendermos meu processo começou onde? Do contrário, você pode carregar uma culpa sem necessidade. E a culpa não vai te ajudar a desfazer dos pensamentos, porque a culpa requer castigo. A culpa requer castigo. Por isso é importante para nós compreendermos que o Eterno veio e nos enviou o seu Filho, Mashiach Yeshua, para nos livrar desta culpa. Isso não quer dizer que você não tenha responsabilidade. Você não é responsável. Agora acabei de orar. Não dá para a gente fazer uma oração por muitos problemas de saúde hoje sem pedir perdão ao Eterno. Nós temos responsabilidade, mas isso não pode introduzir sobre nossas vidas a culpa, não é? Agora, se você fez algo que você realmente tem culpa naquilo que você fez, você não pode resolver isso. Você não pode resolver isso com a pessoa. Você não pode resolver isso pessoalmente. Você não tem condições de arcar com o resultado daquilo que você fez. Corre para os pés do Eterno e pede para Ele como você lida com isso.
mas não permita que você viva sob o peso do mal. Ninguém pode suportar o peso de culpa. Ninguém pode suportar o peso também de ser vítima. O vitimismo é o outro lado da culpa, tá? Se a culpa eu fosse tratar ela como uma moeda de dois lados, o vitimismo é o outro lado da moeda, tão penoso, tão danoso e tão destrutivo. Muitas pessoas pensam em tirar a sua própria vida para que as pessoas saibam quanto ela estava sofrendo. Veja que situação. Então, veja que a moeda da culpa, de um lado, eu sou responsável e eu vou fazer uma coisa errada porque eu sou responsável. O outro lado da moeda é tudo que me fizeram de mal, eu não estou suportando e eu estou sofrendo. Esses dois lados da moeda, aliás, essa moeda não serve para nenhum de nós, nem a culpa, nem o vitimismo. São dois lados completamente avessos à vida. Ninguém culpado quer viver e nenhuma vítima quer viver. Que o Eterno ajude você a não se sentir culpado, saber ser responsável sem a culpa, saber desenvolver a responsabilidade dos seus atos sem o peso de culpa. A culpa não vai te ajudar em nada. O que está feito. Agora é o resultado do que você fez e as consequências que devem ser arcadas. E do outro lado vem o vitimismo. O vitimismo é uma desgraça, queridos. O vitimista, ele é uma vítima de si próprio, porque os seus raciocínios não estão segundo as Escrituras. Todos nós somos amados, queridos, o Eterno tem bons pensamentos sobre as nossas vidas e junto com Ele nós saltaremos muralhas, veremos maravilhas e venceremos batalhões. Tá bom, queridos? Então, eu oro para que esse livro ajude você a fazer isso, a Joyce também orou por isso. A mente é um campo de batalha e é uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos do Eterno. Esse é um processo que demanda tempo e estudo. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais a sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano que o Eterno tem para você, na sua maneira de pensar, você vai começar a andar no plano que Ele tem para a sua vida. Tá bom? Você vai começar a andar nesse projeto maravilhoso que Ele tem para nós. Vou começar o capítulo 1. Nós vamos seguir um pouquinho mais hoje, tudo bem? A mente é um campo de batalha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não estamos combatendo apenas com oponentes físicos, e sim contra os despotismos, os principados, as potestades, contra os espíritos e mestres que são dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, regiões sobrenaturais. Efésios 6, versículo 12, na versão estendida. Nessa passagem, nós vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse versículo nos informa que a nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal, contra Rassatã e contra o Shedem, contra os demônios. Nosso inimigo, Rassatã, tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O inimigo é um mentiroso, e Yeshua chamou de pai da mentira e de tudo que é falso, em Yohanan João 8,44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma única vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos inoportunos. É muito importante vocês compreenderem isso. Suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos, teorias, eu vou acrescentar projeções. Não vai acontecer isso, isso, isso. Ou pior, está acontecendo isso, 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 coisas que não estão acontecendo e não irão ocorrer, não é? Amados, eu quero dar uma paradinha aqui para falar a quantidade de teorias que nós estamos tendo sobre o que nós estamos vivendo e sobre o que nós vamos viver. Pessoas ouvindo aí que o mundo vai acabar no dia 8, que um eclipse que vai... Queridos, pelo amor do Eterno, nós estamos estudando risgá-los. Estude risgá-los. Saia desse looping. Pelo amor do Eterno. Não é? Eu acredito que muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, quem morava próximo de Chernobyl, quem morava perto de Hiroshima e Nagasaki, quem morava no Camboja,
para eles o mundo realmente acabou. Não é? Então, amados do meu coração, nosso foco é a glória do eterno. Sejamos removidos ou continuemos nesse mundo. O que a tua ansiedade pode acrescentar na sua vida alguns minutos? Nós não podemos dar lugar à ansiedade, queridos. Se nós dermos lugar à ansiedade, nós já fomos derrotados. Eu aprendi a viver sem essa ansiedade. E aí, céu, ela não volta? Quer voltar. Vício, né? Ansiedade é vício. Depende de você qual o nível do seu vício, né? É que nem a gente estava tratando esses dias sobre o narcisismo, que virou moda, né? Porque põe as pessoas em inimizade umas com as outras. Tudo que põe pessoas em inimizades, isso aí tem um ibope lá no alto, queridos. Zilhões de visualizações. Quando o Eterno nos chama de pacificadores. Então, queridos, o nível, como eu falei, todos nós temos um pouco de narciso. Todos nós temos as coisas do nosso próprio modo, do nosso jeito, e nenhum outro modo e método será melhor que o nosso para fazer as nossas coisas, não é? Então, eu fiz um programa essa semana passada falando sobre isso, né? Se você quiser, entra lá no Mixcloud, que a gente fala um pouquinho sobre narcisismo. Mas o Eterno nos chama para saber também qual é o nível, o meu nível, o seu nível de ansiedade. Como é que está o seu nível de ansiedade? Você é uma pessoa muito ansiosa. Eu era high top 10 ansiosa, queridos. Não é? E eu tive que trabalhar a minha ansiedade. Como é que eu trabalhei a minha ansiedade? Todas as vezes que eu tinha uma ansiedade de algo que não ocorria, eu comecei a anotar. Falei, olha, isso aqui, eu tinha certeza que iria desenrolar dessa maneira e não desenrolou. E eu tinha um top 10 de ansiedade. Em 2020, queridos, isso me trouxe muitos prejuízos emocionais, espirituais, relacionais. E eu aprendi a dominar o meu nível de ansiedade. Quando eu percebo que eu fiquei num ciclo, que aquele pensamento não está saindo, um pensamento de ansiedade, e ele volta, e ele volta, e ele volta. Essa semana passada eu passei por isso. Uma das minhas filhas, ela foi fazer uma pequena viagem e começou a me vir uma ansiedade. Hoje também eu estou com outra filha viajando, fazendo uma viagem para o exterior, e é o vício, queridos. A ansiedade, ela cria ciclos em você. E o que eu faço? Todo tempo eu tenho uma palavra do Eterno sobre essas coisas. Na sexta-feira, se eu não dominasse a minha mente, quando a minha filha viajou, eu acredito que eu não conseguiria dormir. E eu não posso estar sujeita à ansiedade. É um vício, eu reconheço que ela é viciante, mas eu posso dominar, do contrário, eu nem poderia estar aqui com vocês, não é? A minha outra filha que viaja hoje para o exterior, eu também, a minha ansiedade começou a vir, não, olha, está tendo muitos problemas das aeronaves dessa linha e tudo mais, e teve problema aqui, e ainda o inimigo coloca situações reais para você ter mais ansiedade ainda, mas o Eterno é Senhor, Ele é Pai da minha filha, Ele é autor da minha confiança por meio de Mashiach. Ele tem pensamentos de bem e não de mal para me dar o fim que eu desejo. Queridos, a palavra do Eterno é um grande derrubador de ansiedade. Se você tiver a palavra dele, a oração, ela não é um monólogo, queridos. A oração você fala e você tem a resposta do Eterno naquilo que você está intercedendo. Aprenda a ouvir o que ele fala com você, não é? E eu hoje, na oração da manhã, eu estava indo justamente lá para a fisioterapia e eu podia ouvir o Eterno. Eu estou cuidando da Priscila, né, que é que vai estar viajando. Na sexta-feira eu tive uma quietude também com relação à minha filha, porque eu tenho muita apreensão com a saúde da minha filha, isso é uma coisa contínua, não é? Então a gente tende a aprender a lidar com esse tipo de situação, porque a ansiedade é viciante. A ansiedade é viciante, ninguém pode com isso, tá, queridos? Nós temos de colocar a nossa ansiedade no lugar dela, lançando ao Eterno toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E esses pensamentos se movem vagarosa e cautelosamente, afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se que o inimigo tem uma estratégia de guerra. Ele tem estudado a sua vida, minha vida, a longo tempo, e ele sabe
do que nós gostamos, do que nós não gostamos, do que somos suscetíveis e não. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Ele sabe que o que mais nos aborrece, e Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. E um dos pontos fortes do inimigo é a paciência, tá? Aquilo que muitas vezes nós não temos, mas o nosso adversário tem. Ainda bem que o Eterno tem muito mais, não é? Demolindo fortalezas, página 16, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são armas de carne e sangue, mas poderosas no Eterno para destruir, derrotar fortalezas, mais uma vez lendo o mesmo versículo, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento do Eterno, levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Mashiach, o nosso Messias ungido. 2 Coríntios 10, 4, 5, nós vamos usar esse texto muitas vezes, tá bom? Vamos lá, queridos. A Satã tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa, engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual nós somos mantidos escravizados em prisão em decorrência de certo modo de pensar. E nessa passagem, então, o Shaul-HaShalih, apóstolo Paulo, nos diz que nós temos as armas de que precisamos para dominar todas as fortalezas. Nós vamos invadir essas fortalezas estabelecidas na nossa vida e nós vamos destruir os soldadinhos do inimigo e nós vamos tomar essas fortalezas e colocá-la ao serviço do nosso Pai, tá bom? Então nós aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos uma vez engajados a uma guerra real, embora seja espiritual. O versículo 5 nos mostra claramente o local da batalha, onde ela é travada. E isso, é claro, é nosso pensamento, na nossa mente. Na tradução desse versículo, na Bíblia Amplificada, diz que devemos tomar as armas e refutar os pensamentos que o inimigo argumenta conosco. Oferece-nos teorias e questionamentos, toda a atividade da nossa mente. A mente é o nosso campo de batalha. Um resumo da situação para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro, não é? Primeiro, estamos engajados numa guerra, é uma batalha. Nosso inimigo é o Satã, tá bom? E todos os seus asseclas, todos aqueles que com ele trabalham. A mente é o campo de batalha. O inimigo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas na nossa mente. Ele faz isso mediante a estratégia engano, planos bem elaborados de engano e astúcia. Ele não está com pressa, desenvolve o seu plano com o tempo. Então nós vamos examinar mais à frente com uma historinha, né, que é uma parábola que a Joyce vai trazer sobre o caso de Maria e o caso de João. E eu espero que essas histórias, eu creio que muito do que estão dentro dessas parábolas trata da própria vida da Joyce, por isso eu acho que faz tanto sentido na minha vida e eu sei que faz parte da vida de cada um de nós. Eu espero que esse primeiro encontro desafie você a compreender que existe uma guerra e você não pode ser pacífico. Você não pode ser passivo diante do adversário. Que o Eterno trate na sua vida, ministre ao seu espírito e faça o bem, porque Ele deseja que você seja uma pessoa livre. Que eu seja uma pessoa livre na plenitude da palavra. Que o Eterno ministre ao nosso espírito, porque nós estamos com muitas pessoas no mundo aprisionadas, precisando ser libertas. Que o Eterno fale ao seu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco esse tempo que nós tivemos estudando a Tua Palavra, compreendendo que nós temos um campo de batalha dentro das nossas mentes, e eu peço por muitas mentes que têm desenvolvido, além da ansiedade, enfermidades. Enfermidades, Pai, como a depressão, enfermidades como a compulsão, enfermidades como vícios aos quais as pessoas não estão conseguindo lidar, deliberar as suas vidas, são santas, separadas, mas continuam aprisionadas nas suas mentes. Nos ajude, por amor do Teu nome, a olharmos verdadeiramente para o Senhor e a sabermos que o Senhor nos liberta, e nos ajude a não gostarmos das nossas prisões, a não sermos viciados em estar presos, Pai. Muitas histórias de presidiários que ao saírem das prisões acabam tirando a própria vida porque não sabem viver em liberdade.
Então eu peço, além da liberdade, que o Senhor ensine esse povo a ser livre, saber usar da sua liberdade para alcançar vidas, resgatar almas e viver em novidade diante do Senhor. Abençoe esse povo, Pai, que requer de Ti, que anseia por Ti. É o que eu te peço em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.